que a paz bendita e o olhar amoroso de Maria, quando eu falo de Maria eu choro, sabe? Desculpa, não dá, porque o amor que ela nos oferece, e aquele amor totalmente desinteressado, Maria não espera que nós a amemos, ela nos ama, e isso basta. E quando eu falo do olhar amoroso de Maria, é como se, apesar das minhas dificuldades, dos meus descaminhos, eu sempre a vejo com os braços estendidos, chamando-me de filho e que vá em direção dela. E, Carol, que Jesus te abençoe, tá? E que Maria te guarde, porque a gente aprende muito tempo que quando cessam as palavras, começam a música. E você estava cantando, e eu estava lembrando do Bosque das Músicas, lá de Nosso Lar, na narrativa, não só do nosso benfeitor André Luiz, mas também da Evorina Cunha, na obra que ela retrata o nosso lar no livro chamado Cidade no Além, onde ela dá tantos detalhes de nosso lar que, assim, um espírito tão endividado quanto eu só fica na questão da imaginação. Porque até falava quando cheguei, não, aqui é o nosso lar. Eu ainda me sinto nas câmaras de retificação de nosso lar, ainda não adentrei os outros espaços, como André Luiz teve possibilidade de narrar para a gente. Mas quando a gente é convidado, assim, para participar de uma data tão importante no movimento espírita, e como a Marli falou, é conceito espírita de unificação. Então já esse nome nos propõe esse agregamento, essa união, porque esse título é baseado numa proposta do nosso benfeitor Bezerra de Menezes, quando da campanha de unificação da doutrina espírita, não no sentido que todos façam igual, todas as casas espíritas sejam reproduções de uma matriz, não, nada disso. É de nos unirmos num propósito maior, que é espargir através dos atos o Evangelho de Jesus. Então nos unificaremos assim, no sentido direcionado das nossas responsabilidades por sermos espíritas, por estarmos atuando dentro de uma doutrina que ela é consoladora, sim, e eu não consigo perceber a visão de consolo para quem está feliz, para quem está com tudo resolvido. A visão consoladora da doutrina é somente para aqueles de nós que, como diz Paulo na Epístola aos Coríntios, mesmo com os joelhos desconjuntados, levantem e servem. Então a visão que a doutrina espírita nos apresenta, trazido pelo grande homenageado desse mês, que é o Sr. Allan Kardec, é de consolador prometido, de restabelecer o Evangelho na sua forma mais simples, mais pura, mais ativa. Se o Rafael me permite, eu vou contar uma história do nosso benfeitor Chico Xavier, que, como o Rafael lembrou, é o patrono da nossa casa. Ele nos conta que ele estava uma noite, ainda em Pedro Leopoldo, ele tinha duas esposas, não sei se vocês sabem disso. O Chico era casado com duas esposas, né? Uma era o glaucoma e a outra era a angina. E ele dizia que não o abandonavam, eram fiéis à tarefa que caminharam ao lado dele. Mas em determinado momento da jornada, essas duas, achando que não dava conta do Chico pela expansão das atividades, convidaram uma concubina, que era orfiática. Então ele estava na noite de Natal, sendo visitado pelo glaucoma, que insistia de enfiar um arame em brasa na sua vista, mas quando a angina viu que o glaucoma estava ganhando espaço, apertava tanto o coração do Chico que faltava aliar. E a asiática falou: olha, Chico, para não sentir sozinho, não pode deitar muito tempo, porque eu estarei ao seu lado. E ele, nesse ambiente de amorosidade tão intensa, aparece Emmanuel. E Emmanuel, naquele jeito bem carinhoso, fala: Chico, o que é? Por que você está deitado aí, desse jeito aí? Aí ele falou: senhor Emmanuel, você não vê que as meninas não me deixam em paz? Aí Emmanuel falou assim: você não se agora em cristão, em espírita? Enquanto você está aí deitado, amparado pelas suas dores,
tem a nossa irmã Conceição e nossa irmã Lia, que estão sem comer nada o dia todo. E a sua mesa foi farta. Então você não acha melhor que, como cristão, levantar dessa cama e ir levar alguma coisa para as irmãs se alimentar, que não tem mais ninguém na terra para essa finalidade? E Chico levanta da cama por volta de 1h da manhã, anda 40 minutos, não tem carro não, sabe? Ela a pé, 40 minutos ao lado da sua irmã biológica, Luísa, e foram levar um farmel lá para Conceição, bate palma no portão, e Conceição, já devido à tarde, já o horário, ela olha e fala: oi Chico, é você? Ele é, Conceição, eu não sou Papai Noel, mas vim trazer um presentinho para você. E entraram, e aí ela fala: olha, eu quase não escuto você chamar, porque o meu estômago roncava tão alto que abafava o som de fora. Mas só você para trazer presente para mim e para a Lia. E Lia era um espírito, uma menina, uma mulher, que o Chico chamava ela de meu doce saca-rolha. Porque ela tinha as pernas para frente e o tronco torcido para trás. Ela não conseguia olhar os seus pés, apesar de que era cega, surda e muda. E Conceição a tratava como a joia do seu coração, era sua neta, e ela tratava como joia do coração. E o Chico tirou lá da bolsa um pedaço de bolo, um pouquinho de arroz, um pedacinho de frango, e não esqueceu de levar uma moringa de água. E ali ele fez a ceia de Natal dele. Raul Teixeira fala para a gente que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Sabe? Porque é você conviver com a sua dor, mas atender a necessidade do outro. Então, quando a proposta do seu Mar de falar sobre a revista espírita, ela nos traz um momento de extrema dificuldade do nosso codificador para trazer para nós, no futuro, qual o objetivo de nós estarmos reunidos num sábado de sol bonito, né? Vocês que moram pertinho da praia, com tanta possibilidade de passar o dia amanhã ao sabor das ondas, ou então junto com familiares, ou em outros fazeres, e nós nos propomos a estarmos reunidos no nosso lar com o objetivo de saber o que o senhor Allan Kardec, né, que Humberto de Campos chama Kardec, se não me engano, no Crônicas Cartas e Crônicas, ele chama Kardec de o Pontífice da Luz. Quando Kardec chega num conclave espiritual que antecedia a sua reencarnação aqui na Terra, em 1804, o Humberto de Campos, narrando aquele fato, ele diz que quando o Pontífice da Luz chegou no ambiente, inúmeros espíritos se ajoelharam, não por devoção, mas por não se sentir em condições de olhar o codificador olhos nos olhos. Não é por imposição de vontade, de mando, de autoridade, não. É porque quem ama constrange. Quem ama constrange. Paulo fala, né, que o amor do Cristo nos constrange. Não é constranger de ficar envergonhado, não é esse o sentido. É que nos leva a uma mudança de comportamento. Nos induz que nós não podemos ser mais o que nós éramos antes. Não pela questão de apagar o passado, porque, como nos diz um benfeitor, o passado pede renovação e não execração. E a gente costuma muito lembrar ou falar de experiências anteriores como execrando os nossos atos, mas sendo outra pessoa. Sabe? Não, porque no passado eu fui camareira de um bordel e eu não prestava, mas era eu lá. Hoje aqui não tem nada a ver com isso. Não é essa a história. O objetivo da doutrina é nos fazendo relembrar do passado, é para que não repitamos os erros. Embora nessa existência eu não tenha atividade de camareira, nem em bordel e nem em outra instalação, mas as atitudes que eu tomei lá, elas me levam a uma reflexão para não repeti-la hoje. Mas aí,
O que Kardec entendeu? Ele já tinha lançado em abril de 1857, esse é o motivo do mês espírita, né, do Selmar, o lançamento da obra primeira do Sr. Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, onde ele lançou a primeira edição com 501 perguntas. Ele começou a perceber as inúmeras correspondências que chegavam para ele de todas as partes do planeta, não exclusivamente de Paris, mas inclusive tem mensagens em 1863, tem mensagens oriundas do Brasil, de médiuns que receberam a mensagem e tiveram a percepção de enviar para um endereço lá em Paris que eles não tinham nenhuma noção de quem era. E assim Kardec começou a receber inúmeras correspondências e ele viu que os argumentos utilizados no Livro dos Espíritos não abrangiam 1% das inquirições, das dúvidas, das buscas de conhecimento que o assunto proporcionava. Então ele decide, em janeiro de 1858, ele iniciar uma revista, um periódico destinado exclusivamente aos assuntos psicológicos. Não é psicológico? Kardec diz aqui para a gente que a Revista Espírita é um jornal de estudos psicológicos. Por quê? Porque trata da psique, trata da alma, trata do ser imortal. Então, se você falar que você é adepto de uma doutrina psicológica, estará dentro do contexto que Kardec entende as nossas atividades. Mas para iniciar mesmo a nossa conversa, eu vou fazer uma leitura que eu considero sendo um poema que a doutrina espírita nos apresenta em termos de fundamento, de objetivo dessa doutrina que abraça os nossos corações. Vocês vão saber de onde é e vão lembrar do texto. Diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhante a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que num hino sagrado ela se estenda e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também, uns aos outros, e dizei, do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, norteando o caminho que nós, na condição de espíritas, temos que roteirizar os nossos passos. Não é para a satisfação das nossas vontades individuais, não é para a satisfação dos nossos desejos íntimos. É para fazer, como no exemplo de Chico, provarmos a nossa condição de cristãos. Como nos disse Rafael: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque, com a permissão do Rafael, da Ivonete, quem quiser ir embora agora, pode ir, porque vai se sentir mais responsabilizado na mudança do comportamento. Porque a proposta da doutrina é essa. Quem achar que ainda não é bem isso que eu quero, está aberto o portão aí. Porque os espíritos ficam. Sabe por quê? Porque eles já têm uma coisa chamada, que os benfeitores falam no Evangelho, a vontade de querer. Sabe o que significa vontade de querer? É fé.
de fidelidade, de confiança. E o que o senhor Allan Kardec vai trazer para a gente na Revista Espírita é essa visão de vontade de querer. Sabe, sair daquela teoria tão bonitinha de vir na casa espírita, assistir o curso, assistir a palestra, ao caso de assistirmos ou participarmos da reunião mediúnica. Kardec nos propõe muito mais do que isso. Ele propõe uma interiorização dos ensinamentos que a doutrina nos oferece. E ele fala assim para a gente. Toda vez que você abrir a Revista Espírita, tem essa mesma frase em todas as edições, que é de 1858 a 31 de março, que nós lembramos ontem, né, o desencarne do nosso codificador, né? É interessante, sabe, que no dia 31 de março de 1869, Kardec tinha feito o exemplar, terminado isso, o exemplar da Revista Espírita de abril. Ele sempre lançava com antecedência do mês, né? Então, dia 31 de março, o mensageiro lá do sistema de correio lá de Paris bate a porta, ele entrega aqui, meu filho, está pronta para ser editada pelo senhor Didier, né? Que era o editor de Kardec. Ele entrega os originais da Revista Espírita de abril de 1869, não consegue chegar no sofá, desmaia através de um aneurisma e desencarna. Mas a última tarefa dele, ele cumpriu, porque ele se comprometeu de que sempre, no dia 1º de cada mês, a revista estaria à disposição do público. Então, ontem, lembrando o desencarne do Pontífice da Luz, a responsabilidade dele levou até a últimas instâncias, não é? E quando a gente lembra da figura, eu falava até com o Rafael no início, que eu sempre peço ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, o nosso benfeitor, e conhecido como Kardec brasileiro, né? Porque se nós estamos reunidos aqui com o objetivo da moral cristã, a gente agradeça a Bezerra de Menezes. Foi ele que infundiu na Federação Espírita Brasileira, no seu segundo mandato como presidente, a necessidade de estudo do Evangelho na Federação Espírita Brasileira, porque era o compromisso dele como espírito com Ismael, que é o anjo guardião do nosso Brasil. E aí Kardec grava em todas as revistas, ele coloca assim: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Não dá mais para falar do nada, de repente, sabe? Não dá. O espírita, ele tem que começar a mudar o seu vocabulário. Por quê? Porque senão nós nos colocaremos dentro de uma conversa no meio comum, na média daqueles que estão reunidos. E nós temos que começar a fazer a diferença, inclusive, pelo nosso linguajar. Tive um exemplo muito comum que acontece numa conversa entre amigos, que vira e falou assim: Maristela, e mamãe? Aí você fala: mamãe desencarnou, né? E foi enterrada onde? Ela aprendeu, já que parece a mim. Sabe? Porque a gente fala assim: não, eu no meu caso, a minha mãe morreu, foi enterrada lá em Irajá. Poxa, eu ainda enterro o espírito junto com o corpo, né? Eu não tenho uma percepção que a gente se separa fisicamente daqueles a quem amamos, jamais espiritualmente. Então, esse é um exemplo de uma questão de uma mudança de linguagem que é necessária. O meu espírito é muito rebelde. Não tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu sou muito rebelde, eu sou muito egoísta, eu sou muito vaidoso. Então Kardec luta para que nós mudemos as nomenclaturas corriqueiras da vida comum. Ele luta para isso através de quê? Da Revista Espírita. Ao editar o Livro dos Espíritos em 1857, ele percebeu que as dúvidas eram infinitamente maiores do que as questões que ele propunha. E ele realizou 3 edições do Livro dos Espíritos para ele ir adequando às realidades mediante as comunicações que ele recebia. E a última edição, segundo o relato da Federação Espírita Brasileira, é de março de 1861.
Em abril de 61 ele lança o Livro dos Médios. Mas em março ele lançou a terceira e última edição do Livro dos Espíritos, que é que a gente conhece até os dias de hoje, com 1019 perguntas e mais 238 contra-perguntas, fora os comentários de Kardec, fora os ensaios teóricos que existem, que Kardec formula no Livro dos Espíritos. Aí, quando você fala assim, olha, Alzira, você tem que ler o Livro dos Espíritos, já li. Não duvido dessa possibilidade. Não duvido, porque a leitura, para nós seres inteligentes, intelectuais, intelectivos, não é uma dificuldade. Mas a proposta da doutrina não é a leitura. É o estudo. Não, é mais do que isso. É a aplicação na minha vida dos conceitos ali trazidos pelos benfeitores através do Sr. Allan Kardec. Então ele coloca na Revista Espírita, em janeiro de 1858, essa afirmação. O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, que é o objetivo do que ele vai tratar na Revista Espírita, nas 12 edições que ele fez nos 12 anos que ela foi publicada, né? O relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos, aparições, evocações. Aparições? Tem reunião noturna aqui? Não. Faz uma, para começar às 9 horas da noite. Quando o pessoal tiver todo mundo aqui, apaga a luz. Não apaga a luz, Ivonete. Fala que vai um espírito se materializar aqui, mas tranca a porta. Tranca a porta. Vai ficar. Entende? Porque Kardec vai estudar sobre aparições. E aparições são de pessoas mortas e vivas. São irmãos que, embora estando num vaso físico, num corpo, mas mora em lugares distantes, que o fuso horário permita, e ele vai se apresentar, pode se apresentar aqui materializado. Mas não fica preocupado achando que só a gente que tem medo, não. Os discípulos também tiveram, não é? Os discípulos também tiveram, estavam todos dentro do barco lá, pescando. Aí André olha e fala assim: que é isso? Olha lá, Pedro, olha lá, parece um fantasma. A narrativa é essa, tá? A narrativa é essa. Aí Pedro fala assim: é estranho mesmo, né? Aí Tiago fala assim: gente, é Jesus. Porque ele espiritualmente estava se apresentando para os discípulos no meio do lago de Genezaré. Aí tem aquela passagem de Pedro: mestre, se és mesmo tu, mandas que eu vá ter com você. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas. Mas pelas fragilidades do homem comum, titubeia na fé, e Jesus, ele fala: mas eis que pereço. Jesus estende a mão, porque ele sempre está disposto a estender a mão para a gente, mesmo que a gente esteja perecendo ou afundando nas nossas dúvidas, nos nossos medos, sabe, nos nossos nas nossas razões, sabe? É muito triste a gente ouvir um espírito assim: mas eu tenho razão, eu posso fazer. É muito triste, né, a gente falar isso ou ouvir isso de um companheiro, porque a doutrina nos propõe oferecer a razão para o outro. Se o irmão deseja que caminhe 1000 passos, caminhe mais 2000 por conta dele. Para quem é essa razão? É para o outro ou para mim? Eu já sei. No livro Boa Nova, capítulo 8, Jesus fala assim para Bartolomeu. Bartolomeu fala assim: mestre, é muito difícil seguir a tua doutrina. Nos sentimos obrigados a servir ao outro como tu nos ensina. Aí Jesus fala assim: Bartolomeu, o Evangelho não nos obriga a nada, ele nos convida a mudar de procedimento. Convida. Todos nós somos convidados diariamente a seguir a orientação que o Sr. Allan Kardec nos dá nas suas obras, porque a gente fala assim: não, tem só o Pentateuco kardeciano, e a gente sabe que não é assim. São a Revista Espírita com mais de 660 exemplares, tem um livro dos Espíritos, tem um livro chamado Viagem Espírita de 1862, o Sr. Kardec fez 3 viagens no período da sua tarefa
de codificação, mas ele juntou vários fatos das viagens no livro espírita de 1862, onde ele viu um congraçamento de espíritas das mais diversas ordens sociais e com o mesmo objetivo de estudo e de aplicação. Então, quando ele fala que o objetivo da revista é estudar vários assuntos, inclusive da aparição, né, bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do mundo invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e o seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas, das crenças populares, da mitologia, de todos os povos e etc. A gente pode dizer que a gente conhece a revista Espírita? Com os pontos que a gente pode analisar aqui dentro dessas proposições do benfeitor, do nosso codificador, que a gente já tem um conhecimento, mesmo que seja consistente. Porque não, eu tenho um conhecimento superficial, quer dizer que não sabe nada, né? A gente usa esse tempo para explicar assim, eu não tive tempo de estudar, não tenho cabeça para isso, tenho muita coisa para pagar, né? Então não tive tempo ainda de estudar. Ah, mas eu sou espírita. Eu sou espírita. Eu gostaria que vocês me ajudassem, né? Tem dois ensinamentos que o Espírito de verdade deixa gravado no Evangelho para a gente. O primeiro é espírita, mas amai-vos como eu vos amei. Não é amai-vos na minha interpretação de amor, não. O amor egoísta, possessivo, castrador, né? Ah, eu não sou assim, não. Como é que você fala da sua esposa, minha mulher, do seu marido, meu marido, do seu filho, meu filho, da sua casa, minha casa? Então não é castrador. Isso aí é uma coisa bastante amorosa, né? Muito, assim, fraterna, inclusive, né? Eu sei disso, né? É só um jeito de falar. É só um jeito de falar. Mas tão logo alguém encosta no carro da vida, né? Então, primeiro é amai-vos. E o segundo? O Espírito. Evaldo, eu vou na casa espírita, pelo amor de Deus, não exige tanto de mim assim. Instruir, ele não falou para ouvir-vos. É para instruir-vos. A instrução se compreende com ouvir e aplicar na vida do outro. Não, é a parte mais fácil. Na minha. Álvaro, pelo amor de Deus, você já era tempo de você mudar, né, Álvaro? Você não muda. Sabe? Quando eu se instruir, Álvaro. Aí eu também não assim que eu também não aprendi nada, porque eu estou exigindo do outro, eu estou cobrando do outro, eu estou julgando o outro. Então Kardec vai tratar dessas propostas na revista Espírita, por quê? Porque, olha só, que interessante que ele coloca, eu acho que Kardec conheceu o Evaldo. Nossa revista será assim, uma tribuna livre, isso aí é legal, a gente gosta, né? Em que a discussão jamais se afastará das normas da mais estrita convivência. O fato de eu discordar do Rafael não me dá o direito de ser rude, agressivo, impositivo com ele. Se ele vai ouvir a minha discordância, eu me sinto na obrigação de ouvir a dele. E eu tenho o direito de falar, Rafael, eu não concordo, mas eu acato a sua opinião. Eu respeito a sua opinião. E isso é uma situação ainda muito difícil para a gente de agir assim, né? E aí ele fala mais um pouquinho, ele fala assim, numa palavra, isso aí é bacana, Rafael, discutiremos, mas não disputaremos. Não é do meu jeito, eu vou embora, arruma outro no meu lugar. Aqui eu não fico mais. Sabe? Aqui, Maricá, graças a Deus, não tem uma coisa que eu vou falar que acontece muito lá no CFX, o tal do melindre. Lá na minha casa, o mais melindroso sou eu, sabe? Calça feia, hein? É que eu tenho para comprar. Amorosamente, claro, né? Amorosamente. Porque quando nós estamos num grupo, por exemplo, assim, a coisa mais bacana que tem de mostrar o aspecto da moral cristã é na reunião de diretoria, né? É uma graça, é uma maravilha aquilo, né? É um tal de soco na mesa que eu não concordo, sabe? Se identificou? Luciana, não ri, não. O pessoal do Calota é conheço. Então, por quê?
Porque nós temos como objetivo o Evangelho de Jesus, sempre, sempre. Não na hora de uma discussão. Na hora da discussão é a minha vontade. Nós vimos assim, né, Zé? Provamos isso direitinho, assim, fresquinha ainda, né? A vergonha também. Né? Depois passar uma vergonha danada, por quê? Porque o Evangelho tem. Né? A gente vai começar toda a reunião, a gente vai citar uma página do Evangelho de Jesus, através da leitura que vamos formular, não é? Então, vai dizer assim, olha só, o que você está fazendo aqui? É satisfação da sua vontade? Ou tomar a tua cruz, negar você mesmo e seguir o Mestre? A proposta tem que ser essa, não, graças a Deus que não é do Evaldo, que não é da terra, é de Jesus a proposta. Então o Allan Kardec fala para a gente que o objetivo da revista espírita é uma tribuna, a casa espírita é uma tribuna, aonde o palestrante ou aquele que está facilitando a reunião, ele não é dono da verdade. Ele não é dono da verdade. O nosso Chico Xavier, ele fala numa entrevista, fala assim, ele pergunta assim, quem é o dono da verdade absoluta? Aí a gente, pela nossa fragilidade, a gente fala, Jesus, ele não é Deus. Deus é o dono da verdade absoluta. O Pai é a perfeição absurdamente não compreendida por nós. Então, todo o restante, nós vamos nos adaptar às situações que acontecem, porque as nossas verdades mudam. É por isso que ele fala, discutir, temos que discutir, senão a gente vai voltar àquele tempo da igreja medieval, que ficaríamos de costa falando sobre o Evangelho em uma outra língua, que ninguém entendia, e na hora falava assim, agora faça. Eu não entendi o que eu tenho que fazer. Então a proposta da doutrina não é ser assim porque eu quero. A doutrina não propõe assim, é sempre assim, não pode mudar. Não, quem tem essa atribuição são as leis de Deus, e Kardec nos coloca na condição de serem imutáveis. Por quê? Porque são perfeitas. Todo o restante sofre, com o decorrer do tempo, as mudanças que são necessárias. A época, vamos botar assim, há uns 40 anos atrás, quando nós íamos à reunião espírita, tinha todo quase que um ritual de comportamento, de fala, de participação. Quando alguém saía daquilo que é considerado assim comum, já havia um olhar meio crítico quanto a isso. Hoje em dia não. O advento hoje, e a gente tem que saber agradecer os momentos de dificuldade da pandemia, nos trouxe inúmeras modificações na nossa conduta dentro da casa espírita. Inúmeras. Quem de nós, antes da pandemia, sentia falta de um abraço fraterno, quando chegava à casa espírita? Com o advento da pandemia, o que aconteceu? Por questão de segurança, de higiene pública, eu não posso abraçar. O Álvaro chorou porque eu não abracei ele. Porque eu sou pegajoso, Álvaro também é, aí fica uma coisa esquisita, né? Mas por quê? Porque a gente se viu privado de uma coisa que a gente não fazia, aí começou a sentir a necessidade de fazer. Então é nesse sentido que a gente pode discutir. Sim, claro, não somos vaca de presépio, sabe? Não temos mais aquele sentimento de bando, aonde o Rafael, como responsável pela casa, ele sabe, é todo mundo andando atrás dele. Vai aonde? Não sei. Nós já fizemos isso, não deu certo na passagem da mulher adúltera, né? Que passou os mais idosos na frente, cada um com uma pedra na mão, o mais novo não sabia nem para quê, mas pegou a dele e foi atrás. E guardamos esse sentimento ainda. Quer ver uma coisa, Rafael? Você está aqui na casa, e digamos, e se eu fizer, pelo amor de Deus, me corrija, não deixa. Eu falo algo que é contrário à proposta da doutrina espírita. Aí você fica caladinho. Na outra reunião, olha, Evaldo falou cada besteira aqui, mas ninguém vem me perguntar o que eu falei. Ninguém me dá o direito de expor o motivo daquela minha fala, ou mesmo a possibilidade da reconsideração. Não é? Que eu tenho, pelas minhas dificuldades,
dificuldades, a possibilidade de falar alguma coisa errada doutrinária. Mas eu também tenho o direito de chegar aqui, gente, olha, me desculpe, eu falei isso assim, não é o que está na doutrina, eu me enganei. O espírita, ele não dá o direito da reconsideração do erro do outro. O Evaldo pode ser trabalhador da casa, está aqui em todas as atividades que a casa me oferece para participar, mas um erro que eu cometo, esquece tudo que eu fiz para trás. Esquece tudo. Em função desse único erro que eu cometi. Não seria mais justo me oferecer a oportunidade de reconsiderar o erro e continuar a minha tarefa? Discutiremos. Em outras versões diz assim, mas não nos disseminaremos, ou seja, não sairemos do grupo que nós estamos associados, porque a minha vontade não foi acatada. Pedro chega para Jesus, depois da multiplicação dos pães, do sermão do monte, e Pedro fala assim, mestre, ensinaste durante o dia todo, muitos alimentaste com a multiplicação dos pães de peixe, mas tu mesmo nada comeu. Vem se alimentar um pouco, senhor, um peixe, um pãozinho. Jesus fala assim, Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, e anseio que essa vontade se cumpra. O nosso alimento na casa espírita é sempre acolher o irmão que já participa da casa, mas não está muito feliz nas suas atitudes. Se nós já temos o desejo, a vontade de abraçar aqueles que chegam pela primeira vez na nossa casa, a alegria de receber os irmãos na nossa casa, temos que ter a mesma atitude com aqueles que já são da casa. Porque ele discordou de mim? Porque ele apresentou uma proposta que eu não aceitei, eu achei que era indevida, então ele tem que ser alijado do nosso meio. Não é esse que Kardec nos propõe, não. E quando ele propõe isso na Sociedade Espírita, na Revista Espírita, ele está extensivo às casas espíritas. Então temos que ter muito cuidado com as opiniões contrárias. O princípio básico da caridade, que Kardec pergunta aos benfeitores, né? Como era a caridade, como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante, perdão incondicional. Sabe o que representa? Não é BIP só, não. Sabe o que representa esses três aspectos? Respeito ao próximo. Respeito. Eu não me sinto obrigado a acatar tudo que me fala, mas eu tenho um compromisso doutrinário de respeitar a opinião de todos, mesmo aquelas que são contrárias à minha opinião, mesmo aquela. Então, Kardec está propondo isso na Revista Espírita, ele está falando assim, olha só, mais à frente vocês vão formar as sociedades espíritas, leve esse conceito junto, para que vocês sejam conhecidos, como é Jesus fala assim, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. E a proposta de amor começa pelo respeito. Não existe amor e caridade sem respeito, não existe. Não há a mínima possibilidade, porque quando eu saio da linha do respeito, eu quero me impor para o outro. Seja na condição de presidente, de diretor ou de participante da casa, quando eu fujo da linha do respeito, as divergências que acontecem, eu quero me impor. E Kardec, ele em vários momentos, ele foi acusado de tudo que vocês possam imaginar. Charlatão, de se apropriar do dinheiro da sociedade espírita para benefício próprio, né? Kardec foi despejado 2 vezes, sabia? Porque não tinha dinheiro para pagar aluguel. 2 vezes. A primeira sede da Sociedade Espírita, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, funcionou na casa dele por 2 anos, porque não tinha outro lugar, ele não tinha dinheiro. Para fundar a Revista Espírita, ele perguntou a São Luís, é do meu desejo lançar um periódico em França para tratar de assuntos psicológicos que a doutrina nos apresenta. Julgas que terei boa conclusão? Aí São Luís fala, por certo que sim, dependerá muito da sua vontade de querer. Aí Kardec falou, então vou fazer isso em dezembro. Só que ele não tinha R$1 para pagar. Não era franco, né? Não tinha R$1 para trazer Kardec para o Brasil, não era. R$1
do primeiro volume. Aí sabe o que ele falou, Rafael? Tenho a minha íntima certeza de que os recursos chegarão no momento atrasado. Quando foi dia 31 de dezembro de 1857, recebe uma carta de uma irmã falando: deixo em doação para a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris a quantia de 10 mil francos para serem utilizadas de acordo com a necessidade que a sua diretoria determinar. Dia 31 de dezembro de 1857. Em dia 1º de janeiro estava Kardec na posse, mas hoje é feriado, não para nós. Pode abrir lá sua tipografia lá e começar a preparar, porque o primeiro número da revista tem que sair até o dia 2. E eles trabalharam o dia todo e a noite toda para confeccionar a primeira edição. A certeza de Kardec de que não faltaria o amparo necessário para a execução da tarefa. Não é para tomar sorvete na praia, não. Não é na nossa pressa pedir: eu queria tanto trocar de carro, senhor. Aí eles falam assim: qual é o teu carro? O meu Corolla, né? Mas, pô, 2019, já está em 23. Não era isso que Kardec pedia, não. Kardec pedia para resolver soluções imediatas da necessidade da doutrina, da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, da necessidade da implantação da revista espírita, porque ele fala assim para a gente: nos Estados Unidos da América, com o advento das irmãs Fox, em 1848, já existe, ele fala isso em 1857, 17 jornais de estudos espiritualistas na América. Em França, aonde se originou todo o conceito de orientação e de explicação dos fenômenos espíritas, não temos nenhum jornal que trata sobre isso. Então é meu desejo criar um periódico aonde os assuntos poderão ser tratados. E ele faz um apelo na primeira. O que foi, né? 11h20 já. Eu vou ter que voltar amanhã. O tema é outro, gente. Né? Esse é só o objetivo da obra. Mas tanto não me avisou. Mas, se Deus quiser, né? Mas aí Kardec fala assim: nós vamos receber, e eu imploro para que tenha comunicação de todos os lugares a respeito dos assuntos pertinentes à manifestação dos espíritos. O que Kardec estava falando? Sabe o que aconteceu quando do advento da reedição do Livro dos Espíritos? Kardec acordava com uma pergunta na cabeça. Uma pergunta para formular a espiritualidade. Ele recebia em média 60 cartas por dia. Tanto que tinha um carteiro, parece que só atendia ele, sabe? O cara todo dia chegava a carta para ele. E ele ficava com aquela pergunta na cabeça. Quando um dia, tem lugar aqui na frente. Tá? Tem lugar aqui na frente. Pode sentar aqui que eu não vou fazer pergunta, não. Aí o pessoal me senta na frente, fica com medo, né, de fazer pergunta. Não vou fazer, não, pode dizer. Tá bom? Tem duas cadeiras, ó. Tem uma ali perto do som, que já pediram demissão, né? Aí do som, não tem mais aqui. Aí o carteiro chegou naquela manhã e entregou a Kardec as correspondências. Quando Kardec começou a abrir as correspondências, engraçado que no filme, quem viu o filme vai lembrar dessa cena, que a Amélie Baudet, né, Amélie Baudet, Doce Gabi, ela diz para Kardec que ela vai ajudar ele a responder as perguntas. No filme diz assim, mas na biografia de Kardec ele responde assim: minha Doce Gabi, agradeço a vossa colaboração, mas a resposta tem que ter o meu sentimento, porque as cartas eram endereçadas para ele. Então só ele teria a sensibilidade necessária para as respostas de acordo com aquilo que vinha na carta. E aí quando ele vai abrindo as cartas, o que tinha em uma das cartas? A resposta daquela pergunta que ele acordou com ela na cabeça. Que ele formulou a pergunta mentalmente, alguém em outro país recebia a orientação, e era interessante, os espíritos quando querem fazer as coisas legais, né? Dava a resposta, a Juliana recebia uma psicografia lá, aí era um texto. Aí embaixo vinha enviar para o senhor Rivaio, na rua tal, número tal. Sabe? Já vinha assim, só não dava nem dinheiro postal. Tá? Mas a resposta já vinha com o endereço de Kardec.
Olha como é que a espiritualidade se uniu para colaborar com a difusão da doutrina dos espíritos, não é a doutrina dos espíritas. A doutrina dos espíritas ainda está recheada de vontades, de manias, de imposições de ideias. A doutrina dos espíritos é baseada no amor e na compreensão que Jesus representa. É diferente. Eu não gosto de falar do movimento espírita. Eu não gosto. Por quê? Porque eu faço parte do movimento espírita e muitas atitudes minhas eu deploro. Eu gosto de falar da doutrina dos espíritos que o codificador reuniu basicamente em 5 obras, e mais na Revista Espírita, mais nas atas da Sociedade Espírita, Sociedade de Estudos Espíritas de Paris. Se você tiver um tempinho, pesquisa na internet, você vai achar. Tem cada pérola de amor e dedicação do nosso codificador, que você fala assim, esse homem não existe. Ele não pode ter sido isso. A gente já fica assim com esse pensamento em relação a Chico Divaldo, né? Que então, Divaldo ainda na matéria, a gente fica vendo as atitudes dele, a gente já acha tão distante de nós. É pinto, perto do que Kardec fez. Não porque querendo grau de comparação, não é esse o objetivo, mas o objetivo de cada um é de forma diferente, de aplicação, de informação. Então Kardec veio nos trazer esse sentimento do objetivo da Revista Espírita. Não é uma revista para deleite da curiosidade, é para estudo, para análise. O Atlas estudou um período, né? Estuda. Está estudando, né? A revista, quem quiser, é só falar com a Maristela, ela dá o link, tá? No Meet ainda? É no Meet. Sabe? Porque o objetivo, a Maria falou, o objetivo da doutrina é aglutinar as pessoas, independente de casa. A casa do Evaldo é Chico Xavier, mas não existe barreira para a espiritualidade em relação à participação, à colaboração para as tarefas que nós temos que desempenhar. Não existe barreira. Pela misericórdia de Jesus, a gente consegue identificar aqui vários espíritos e várias casas. O que eles estão falando para a gente? Quem separa são vocês. Quem cria parede e muro são vocês. O nosso objetivo é servir a obra do Cristo. Sabe? Agora, se falar assim, não, porque aqui tem um benfeitor tal e tal, aí todo mundo para de prestar atenção no palestrante e fica olhando para as cadeiras. Doido para ver quem é confirmar. Não é essa a ideia, não. É você, quando você ouve uma música que te emociona, aquilo dali é a espiritualidade falando assim, deixa tocar no teu coração. Deixa a mensagem entrar no coração. Sabe? O objetivo nosso, o objetivo da espiritualidade é sempre nos incluir, é conselho espírita de unificação. Não esqueça isso, pelo amor de Deus. Não é o conselho espírita do eu sozinho. Eu faço, eu resolvo. Não é. É conselho espírita de unificação, a busca de congraçarmos dentro dessa doutrina esclarecedora para que o objetivo de Kardec tenha sido válido. Sabe? Ele, em 12 anos de peregrinação, de orientação dos fundamentos da doutrina dos espíritos, 12 anos, ele deu, literalmente, a sua vida para que todos os espíritas promovam o amor do Cristo. Promovam o amor do Cristo. Essa é a nossa responsabilidade. Esse é o maior objetivo da Revista Espírita. Não é apenas o fato de aglutinar conhecimentos em termos de que eu sei mais do que você. Você não estudou o que eu estudei. Graças a Deus, porque se eu fizer errado igual você, mostrar que também não aprendi nada também. O que a Revista Espírita propõe a cada um de nós é trazer da letra fria que mata e nos nutrir do Espírito que vivifica. Já ouviram isso? Foi alguém que a gente dá o nome de Jesus Cristo que falou. A letra mata, o Espírito vivifica. Kardec aqui te tira exemplos. A Revista Espírita foi o laboratório que Kardec se utilizou para as 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Foi o laboratório. Você vai pegar na Revista Espírita, primeiro exemplo que eu vou dar, um exemplo que eu vou dar para vocês. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Primeira mensagem com instrução dos espíritos. Um espírita israelita que deu essa mensagem.
Essa mesma mensagem você vai achar na Revista Espírita de 1858. Ah, ele copiou? Copiou, porque o que é bom a gente tem que copiar. Ele tem que copiar, não é? Agora, aquilo que não me satisfaz, eu vou reproduzir. Estou mostrando a minha dificuldade de entendimento. Então, a Revista Espírita foi esse laboratório que Kardec, se unindo a São Luís, tá? O espírito, que era o espírito protetor de Kardec, para a tarefa que ele estava desempenhando. Agora, o espírito responsável pela adequação da doutrina dos espíritos ao plano material, quem era? Não. Não. Isso aí. Tá? O espírito responsável pela implantação da doutrina dos espíritos no planeta Terra é João Evangelista. É o primeiro que assina o livro dos espíritos. Pode ver lá no final da página, lá no início do livro dos espíritos, na introdução, que vai ter os espíritos que assinam ali. João Evangelista, Erasto, Paulo de Tarso, Fénelon, Lamennais, Sócrates, Platão, são 13 nomes. Tá? Mas o primeiro que assina é João Evangelista. Ah, mas quem está falando isso? É Jesus. Porque Pedro, quando Jesus vai dizer que é necessário que ele parta, aí Pedro fala assim, mas todos nós teremos que ir, mestre. Aí Jesus falou, claro, todos terão que ir. Aí Pedro olha para João e fala assim, e quanto a ele? Aí Jesus fala assim, o que te importa que ele fique até eu voltar? Não estava falando fisicamente. Por isso que o pessoal diz, não, o jornalista desencarnou com 99 anos. É também que Jesus falou que ele tinha que ficar. Não, não é isso. É ficar no planeta, no âmbito espiritual do planeta, para dirigir a implantação do plano de regeneração aqui, apesar de nós. O plano de regeneração, ele será implantado por quê? Porque a lei de Deus é uma lei de progresso. A doutrina espírita é uma doutrina progressista e não salvacionista. Não pensa que vir para casa do espírito, assistir palestra, tomar água frutificada, tomar passe, que está salvo, porque não está. Se falar assim para vocês estão enganados. A doutrina é progressista. A cada dia eu tenho que mudar os meus atos, os meus hábitos, para me aproximar do Evangelho de Jesus. Por isso que a proposta do Espírito de Verdade é espírita amai-vos. Mas amai-vos de que forma? Como a sentença do Mestre nos deixa. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O parâmetro é o Mestre. Não é me amar do jeito que eu quero que você me ame, do jeito que eu sou. Eu sou assim, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim e volto para um umbral assim. Se eu não mudar, não é? Não é? Síndrome da Gabriela é bonitinho do Jorge Amado, na vida real não. A proposta da doutrina é a mudança diária do meu comportamento. Pensávamos isso no caminho para cá. É a mudança diária. O que hoje para mim é lógico, é certo, eu amanhã já mudei de conceito e não tomarei a mesma atitude na mesma intensidade. Mas se isso não estiver no meu coração, a Revista Espírita, o esforço do nosso codificador, do Pontífice da Luz, que ela se desfaz. Para mim, não para ele. Para mim, que ela se desfaz. Porque até agora eu ainda não deixei penetrar no meu coração aquilo que a doutrina me propõe. Para encerrar, uma vez uma amiga perguntou assim, Evaldo, há quanto tempo você está dentro da doutrina? E eu enchi a boca, sabe? Eu falei, desde os 16 anos. Eu quase 20 anos. Não é caridoso, Depois fala que vai fazer caridade, né? Vai tu ver. Tá bom. Aí eu falei assim, com a boca desse tamanho, né? Isso já tem algum tempo, 40 anos. Na mesma hora o meu mentor perguntou assim, e quanto tempo a doutrina está dentro de você, meu filho? Eu falei, bom, eu já estou uns meses. Sabe? Porque a proposta é essa, gente, é de interiorizar os ensinamentos do Senhor Allan Kardec no nosso coração. Não é na nossa mente, não, que não dá certo. A gente aprovou que não dá. Porque nós racionalizamos tudo de acordo com a nossa visão. E Jesus nos propõe, vou lembrar novamente, se quiseres me seguir, renegue a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Que o Pontífice da Luz,
né, com tantos representantes espirituais aqui, do carinho dessa espiritualidade por todos nós, permita que a gente vá fixando. Porque a doutora Marlene Nobre, ela deixou uma mensagem uma vez assim: tem um ditado popular que fala que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí ela falou assim, que as gotículas de amor de Jesus, caindo permanentemente na dureza dos nossos corações, possa formar um côncavo e ali ser depositado algumas gotas do amor de Jesus para a gente distribuir para aqueles que ainda não têm. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.